Enquanto muitos buscavam complicar posições, Capablanca vencia eliminando o caos. Ele parecia enxergar padrões ocultos no tabuleiro e estruturas que estavam ali, mas só ele via. Para ele o xadrez era simples, natural, e por isso ele chegava ao resultado com um esforço muito menor, enquanto os outros se desgastavam em cálculos intermináveis. Era como se existisse um manual invisível, guiando cada um dos seus movimentos, um código de regras práticas e discretas. E hoje eu vou te revelar parte desse manual. 5 conceitos fundamentais que transformaram seu jogo em algo praticamente inquebrável. Então, se você já cansou de não saber o que fazer no tabuleiro, fica comigo até o final, que você vai sair daqui enxergando o jogo de outro jeito. E para você entender um pouco de como criar planos no xadrez baseado no Capablanca, eu vou mostrar uma partida dele em que ele tá de brancas e começou com o peão dama. E qual que é a ideia principal disso daqui? Bom, a ideia principal disso daqui é dominar o centro e abrir para o bispo se desenvolver. Mas, caso você seja um jogador que não entenda muito bem o porquê que ele tá fazendo isso, eu recomendo você assistir esse vídeo aqui do canal, que eu ensino tudo de como você pode jogar bem nas aberturas do xadrez. Então, caso você já não entenda essa parte do jogo, eu recomendo você ir para esse vídeo e depois voltar para cá. Mas caso já entenda, vamos seguir com a partida, que o oponente dele jogou com o lance C6, ele jogou com o cavalo F3, já soltando outra peça, dominando o centro, e o oponente jogou com o lance F5. Beleza, aqui o oponente tá meio que dominando o centro um pouquinho mais afastado, mas ainda assim tá atacando o centro, e essa defesa chama defesa holandesa, não que o nome importe. Nisso o Capablanca seguiu com o lance C4, dominando mais o centro, e essa aqui é uma estrutura de peões muito típica do peão dama, essa estrutura do peão aqui em D4 e outra em C4. Aí a partida seguiu com o lance cavalo F6, bispo G5, e aqui a ideia é soltar uma peça e cravar esse cavalo, que agora se ele quiser sair daqui vai cair a dama. Então, o oponente descravou o cavalo com o lance bispo E7 e o Capablanca seguiu desenvolvendo, sem muitas complicações. Roque E3, abrindo para esse bispo se desenvolver, B6, bispo D3, bispo B7 e roque. Nisso, o Capablanca praticamente terminou o desenvolvimento, ele já praticamente soltou todas as peças para o jogo e, simples assim, ele praticamente concluiu a abertura. E agora, depois do lance dama E8, que é o lance que seu oponente fez, com a ideia de eventualmente passar a dama, ele já segue a primeira regrinha que eu quero ensinar aqui nesse vídeo, que é uma regrinha bem simples. Ele sempre mantém tudo defendido e conectado. Por que que ele faz isso? Porque quando todas as peças estão se defendendo, é muito mais difícil de você cometer algum erro ou pendurar alguma peça. Então vamos observar essa posição. Depois desse lance, ele defendeu esse peão, que era a única peça dele que não estava defendida. Agora, se você olhar, literalmente todas as peças dele estão se defendendo uma por uma. Todas. Não tem nenhuma peça que não está sendo protegida. Por isso que ele fez esse lance dama E2, que é um lance que aparentemente é sem sentido, mas defende a última peça em defesa dele e também conecta as torres que agora estão se defendendo. Aí seu oponente seguiu com o lance cavalo E4, colocando o cavalo no centro, abrindo para uma possível troca de bispos e Capablanca troca os bispos. Nisso, o oponente jogou com esse lance aqui. E o que que acontece? Você não pode tomar essa torre agora, porque senão vai cair sua dama dando cheque em cima do seu rei. Então essa é a ameaça do adversário. Depois que ele tomou o cavalo, ele está atacando sua dama e ele te força a tomar o cavalo de peão. E nisso ele consegue uma pequena vantagem, que são esses peões dobrados, mas em contrapartida ele ainda está muito mal no desenvolvimento, que esse cavalo aqui ainda não saiu para jogo. Beleza, depois que a dama tomou o bispo, ele seguiu com o lance A4. Capablanca simplesmente fez isso, querendo ativar essa torre, né? Eventualmente avançar esse peão, se trocar essa torre aqui já abre para o jogo. E o oponente jogou com o lance bispo por F3, que aqui provavelmente Capablanca já gostou muito desse lance. Por quê? Porque uma frase muito icônica do Capablanca é que ele diz que quanto melhor você joga xadrez, mas você percebe o valor do bispo. E Capablanca era um jogador que eu gostava muito de jogar com os bispos. E quando o oponente trocou um bispo por um cavalo, ele provavelmente se sentiu mais confortável na posição. Até porque esse bispo aqui era um bispo extremamente ativo. E esse cavalo não tinha a mesma atividade que esse bispo. E depois das trocas, a dama já toma atacando essa torre e ficando muito ativo. Então esse lance talvez não tenha sido o melhor para o oponente. Mas mesmo assim, não tem nenhum grande problema. Se você joga no computador, a partida aqui ainda está equilibrada. Nisso, seguiu com o lance cavalo C6, desenvolvendo e protegendo a torre, né? Bloqueando aqui a torre do ataque, agora as torres estão conectadas e o cavalo está entrando em jogo. Mas percebam também que o cavalo está entrando em jogo mais ou menos, porque aqui, ó, esse cavalo está sendo completamente cortado pelas peças das brancas, não tem muito para onde ele ir. Nisso, o Capablanca seguiu com a outra regra que eu vou ensinar agora, que é a de ativar peças. Então percebam
que essa torre aqui já tem alguma atividade, ela está apoiando esse peão que eventualmente pode avançar, já está com alguma atividade, mas essa torre aqui não. Esse bispo também já tem alguma atividade, ele protege o centro, mas essa torre aqui é a única peça que literalmente não está fazendo nada. Então ele trouxe essa torre para cá para já colocar ali em jogo. E beleza, essa torre está batendo em um peão, mas mesmo assim, pelo menos aqui ela está um pouco mais ativa do que ela estava aqui em F1. Nisso a partida seguiu com o lance torre de AE8, e agora eu vou ensinar mais uma das regras, e essa daqui eu já fiz até um vídeo único e exclusivamente para ela, porque é uma das regras mais importantes do xadrez, que é prestar atenção na ameaça do oponente. E ele prestou atenção que o oponente estava querendo fazer o lance E5, e para evitar ele fez o lance dama H3. Mas agora vamos explicar por que o lance dama H3 evita o lance E5. Bom, se o cara fizer E5 agora, vai ter bispo por, apoiado pela dama, atacando esse peão duas vezes e atacando esse peão aqui duas vezes também. Então ele não pode avançar o peão agora, mas você pode se perguntar também, qual que é a diferença de avançar esse peão com a dama aqui ou a dama aqui? Bom, a principal diferença é, vou passar um lance aqui para poder mostrar. Se o cara faz E5 agora e você tenta tomar esse peão, agora você permite algum contrajogo para as pretas com o lance G6. Percebam que seu bispo está cravado e que se você tirar de qualquer jeito, você vai perder a peça. Beleza, que aqui ainda teria o lance dama D5 dando cheque. Aí a torre teria que cobrir, por exemplo, e daria para tirar o bispo, mas aqui as pretas têm um certo contrajogo, depois com o lance E4, você tira o bispo, e então não é uma posição que o Capablanca queria jogar. Por causa disso, aí, ainda assim aqui seria uma posição boa, mas por causa disso ele preferiu jogar com o lance dama H3, para caso o oponente fizesse E5, ele pudesse tomar e já não teria nem a cravada, aí o oponente não teria nada mesmo, aí ele já estaria atacando aqui e aqui ao mesmo tempo, e nisso o Capablanca ficaria completamente ganho, naquela outra linha ainda teria alguma chance para as pretas. Então, as pretas seguiram com o lance torre F6. E de novo, você tem que prestar atenção no que o oponente está ameaçando. Ele já está ameaçando esse lance aqui, atacando a dama, e nisso o Capablanca jogou com F4. Por quê? Porque depois desse lance aqui atacando a dama, e a dama saindo, ele poderia começar a pensar em ideias de avançar esse peão e seguir com esses ataques dele, né? Mas Capablanca não permitiu. Ele simplesmente bloqueou tudo e seguiu jogando. Agora o oponente não consegue avançar nem esse peão, porque os peões estão bloqueando tudo. O adversário seguiu com esse lance aqui, cavalo A5, pressionando esse peão, mas percebam que esse cavalo na verdade não está fazendo nada, porque esse peão já está defendido, ele não consegue entrar aqui porque a torre segura. Nisso Capablanca jogou com o lance dama F3, simplesmente melhorando a dama, porque aqui ela já tinha feito a função dela e agora nessa diagonal ela fica bem mais ativa, começa a bloquear esse cavalo de poder vir para cá, por exemplo, que podia ser uma ideia de manobra, o cavalo querer vir aqui para a ala do rei, e a dama aqui já fica bem mais ativa e bem mais próxima das demais peças. Nisso o oponente jogou com o lance D6. E aqui o computador já fala que é uma pequena imprecisão, talvez porque dá uma enfraquecida nessa casa aqui, agora o cavalo não pode mais vir para C6, não consegue nem vir para cá, e nisso esse cavalo tá meio preso aqui no canto, que normalmente não é uma casa muito boa. Então o Capablanca seguiu com o lance torre 1, já colocando a torre na mesma coluna dessa dama e com ideias de fazer rupturas como por exemplo E4. Aí seu oponente jogou com dama D7, E4 seguindo o plano, trocas, nisso o Capablanca já está ameaçando aquele peão lá duas vezes, que só tem a defesa do rei, então o oponente tem que defender. E aqui vem mais um lance que é extremamente característico do estilo de jogo do Capablanca, que é um jogo em que ele não gosta de tomar muitos riscos, ele joga de uma forma muito tranquila e natural, uma forma que está sempre se prevenindo para possíveis problemas, e um possível problema que ele olhou nessa posição é que esse peão aqui só tem uma defesa, que é a defesa da dama, e eventualmente ele pode querer tirar essa dama daqui. Então o que ele fez? Ele jogou com o lance G3, já protegendo esse peão, que não ia cair porque estava bem defendido, mas agora ele dá uma liberdade a mais para essa dama e esse peão fica mais protegido. Nisso o oponente seguiu com rei F8, provavelmente sem ideias na posição. Ou então, para defender essa torre, para caso tenha algum tipo de trocas, essa torre agora esteja com a defesa do rei. Então até é uma boa ideia esse lance aqui para trazer mais uma defesa para a torre. Rei G2, a ideia do Capablanca é simplesmente preencher aqui essas debilidades que ele tinha aberto com o lance G3, porque depois de G3 essas casas aqui ficam fracas e ele protege elas com o seu próprio rei. Nisso a partida seguiu com torre F7. Aqui entra na quarta regrinha, que eu estou ensinando aqui no vídeo, que o Capablanca seguia nas partidas dele. E essa regra
regra é atacar peões, porque normalmente os peões são os alvos mais fáceis de se atacar no xadrez. E como que ele fez isso aqui nessa posição? Bom, a gente pode observar que esse peão aqui é uma debilidade, né? Não tem nenhum outro peão que defenda ele, mas esse peão por enquanto está muito bem defendido. Então o Capablanca jogou com o lance H4, querendo eventualmente jogar H5 e criar outra debilidade, deixar esse peão sem nenhuma defesa, porque depois que ele avança e troca, esse peão aqui vai ficar sem nenhuma defesa. Então essa é a ideia do Capablanca, e ele não vai apressar essa ideia, ele começou a ideia agora, mas ele não precisa fazer ela imediatamente, ele vai preparar aos poucos para eventualmente criar mais debilidades e começar a atacar os peões. Nisso o oponente jogou com o lance D5, tentando fazer algo ativo, atacando o centro, mas aqui já favorece o Capablanca, porque percebam que ele tinha peões dobrados, mas agora ele simplesmente troca e não tem mais, então ele já se livrou de uma das debilidades dele. E nisso tem a chance de trocar aqui as damas e as torres, e ele faz, simplesmente assim. E agora entra para um final que aparentemente é equilibrado, que não tem muito como atacar, mas o Capablanca discorda disso e ele vai mostrar uma aula de como se jogar finais. E ele começa com o lance H5, e beleza. Aqui a ideia dele é simplesmente pressionar esse peão para tentar ganhar ele eventualmente, mas as pretas ainda poderiam pensar em tomar esse peão aqui, né? Porém, esse seria o pior lance da posição, porque já teria a torre H1 atacando o peão que não tem como ser defendido. Se a torre quiser defender, ela vai ser capturada pelo bispo, e esse peão já não tem mais salvação. Depois que tomar esse peão aqui também vai ser um alvo, então com certeza o pior lance possível seria tomar esse peão. Nisso, o oponente do Capablanca jogou com o lance torre F6, ele simplesmente tomou, o oponente tomou de volta, aí ele ativou a torre. Percebam que a torre aqui já está muito ativa, ela já pode pensar em vir para cá para pressionar esse peão. Então o rei aproximou, para caso a torre queira vir, o rei consiga defender. Mas a torre veio aqui para H7, já atacando esse peão aqui de C7. E então o adversário fez o lance torre C6. Esse lance aqui é muito bom, porque ele defende o peão e já contra-ataca esse, mas o Capablanca não se preocupa. Por quê? Porque aqui entra o último conceito, a última regrinha que eu quero ensinar, que o Capablanca aplicava nas partidas dele, que é a de peões passados são o que ganham finais. Então, quando você está em um final de jogo, é interessante que você crie peões passados. E essa partida aqui vai mostrar muito bem como o Capablanca fazia isso, mas como que ele fez isso nessa posição, em que está ameaçando ganhar um peão do Capablanca? Ele simplesmente jogou com o lance G4, porque a ideia é bem simples. Como a torre é a única defensora desse peão, se a torre tomar esse peão aqui, ele vai tomar o peão de lá e ele vai ficar com dois peões passados e conectados, o que nesse final já seria completamente ganho para ele. Então percebam como ele está tranquilo, porque ele sabe que peões passados são o que definem finais, e nisso ele não se preocupou com a possível captura desse peão e seguiu avançando os peões dele. Então o oponente seguiu com o lance cavalo C4, trazendo o cavalo para o jogo, porque aqui ele estava muito mal posicionado. G5, simplesmente continua avançando o peão, eventualmente pode tentar tomar esse daqui, ou avançar e depois passar esse peão aqui. Cavalo E3, rei F3 e cavalo F5, dando uma bloqueada no avanço desses peões e deixando o cavalo na frente do peão. E o que acontece? Aqui o Capablanca fez uma sequência muito bonita, depois de bispo por peão por, que percebam que esse peão aqui vai cair e não tem o que Capablanca fazer, é impossível ele defender esse peão e não tem como ele ganhar nenhum peão em troca. Porque agora quando esse peão cair, esse peão vai estar defendido e não vai ter nada em troca. Por isso, o Capablanca já tinha pensado, desde lá atrás, em fazer o lance rei G3. E qual é a ideia? A ideia é que depois que o oponente toma o peão, ele traz o rei aqui para H4. E a ideia dele é começar a ativar o rei para atacar literalmente aqui na ala do rei, o peão e a torre. E vocês vão perceber que depois desse lance também está caindo esse peão aqui. E por quê? Porque aqui, se o rei quiser defender, ele não pode, nem aqui. Então esse peão aqui também vai cair. E nisso, Capablanca não se preocupou com o peão e seguiu com o lance G6, torre por F4 e rei G5, já ativando o rei, atacando a torre. Depois que a torre saiu do ataque, ele fez esse lance e percebam como ele está muito ativo na posição. Ele está seguindo a regra de ativar as peças e nisso ele conseguiu uma atividade muito grande, porque agora ele já está ameaçando o checkmate em um lance. Se as pretas fazem qualquer coisa, por exemplo, tomar esse outro peão aqui, já vai ter checkmate, porque o rei está completamente cortado. Então as pretas têm que lidar com essa ameaça e é muito difícil lidar com essa ameaça. As pretas jogaram com esse lance. Nisso o Capablanca jogou com torre G7 cheque, o rei saiu e ele tomou esse peão. E de novo, as brancas estão ameaçando o checkmate. Percebam como essa atividade está compensando muito para as brancas. Então as pretas simplesmente colocaram a torre aqui no fundo, defendendo
a última fileira de um possível checkmate. E Capablanca tomou o peão, recuperou o material que ele tinha entregado, só que com diferença que agora ele está muito melhor na posição, porque essa torre já está atacando aqui, ele já está com o peão passado, esse rei está muito cortado, essa torre está muito dominante, percebam que essa torre não deixa o rei entrar em jogo, e aqui ele já tem uma grande vantagem. Se você pensou nessa posição em avançar o peão, trazer o rei para atacar a torre e depois pensar em avançar, todas essas ideias são muito boas. Mas o Capablanca tem um estilo muito sólido, ele não costuma arriscar as posições dele e ele simplesmente tomou esse peão, tirando o único possível contra-jogo das pretas. Por quê? São peões passados que definem finais de partidas. E como as pretas estão com o peão passado aqui, o Capablanca já quis eliminar. Nisso a partida seguiu com o lance torre E4, ele jogou com rei F6, torre F4 atacando o rei, ele jogou com rei E5, ataca a torre, defende o peão, ataca esse peão aqui. Percebam que depois de torre E4 ele avançou o rei, não pode tomar esse peão aqui se não tem aquele mesmo tema de checkmate, então sempre tem que ficar esperto. E por isso que ocorreu toda essa sequência, agora a torre saiu, ele avançou o peão e aqui já é um mini truquezinho, né? Porque se as pretas quiserem tomar, ele vai trocar. Na sequência tomar esse peão aqui, tirar o rei e tentar promover, ou então tirar o rei, limpar esses peões aqui e promover o outro. Qualquer um desses planos funciona para as brancas. Por isso que as pretas não puderam tomar, e sim tiraram o rei com rei G8. Nisso Capablanca jogou com torre por A7, tomando o peão, aqui já ficando com uma vantagem material. A partida seguiu com torre G1, rei por D5, já ganhando mais um peão, torre C1, rei D6, torre C2, D5, e aqui seguiu com mais alguns lances, né? Aqui propôs a troca de torres, que se trocar é só promover o peão depois. A torre quis atacar esse peão aqui também, o rei foi e atacou esse peão. A torre tomou, e o rei avançou, e o Capablanca avançou o peão, querendo promover, e nisso Tartakover abandonou. Porque aqui já não tem muito o que fazer, né? Esse peão aqui tá praticamente promovendo, e não tem muito como evitar. Se a torre quiser segurar, você consegue, por exemplo, avançar o peão, depois dar um cheque e promover. Simplesmente assim. Não tem muito o que as pretas fazerem. Elas podem tentar esse lance aqui, mas aí você pode dar o cheque, o rei toma, você promove, e depois dessas trocas, mesmo que o peão queira avançar, você consegue segurar com a torre. E esse final aqui é muito fácil de dar checkmate, Capablanca com certeza venceria. Vim aqui no final para avisar que esse vídeo aqui foi inspirado no vídeo desse gringo. Então eu vi esse vídeo, aprendi muita coisa e quis trazer para vocês ensinando da minha forma. Então, se você vê muita semelhança do que eu estou ensinando nesse vídeo aqui com o vídeo desse gringo, é porque foi inspirado nele.